Bom dia, meu nome é Dames Uriel e o meu grupo ficou responsável por exemplificar a parte de hipermeabilização na matéria de manutenção predial. Os componentes do grupo são Analice Jardine, Ana Letícia, eu, Dames Uriel, Pedro Rian, Samuel Lucas e Wallace Vinícius. Descrição e finalidade do sistema de hipermeabilização. Trata-se de um tratamento essencial que deve conter em todas as edificações, atuando na proteção contra a penetração de líquidos, gases e vapores na estrutura. O sistema de hipermeabilização encontra-se instalado sobre fundações, cortinas, lajes sob pressão, postos de elevador, lajes, jardineiras, áreas frias, terraços, piscinas, decks, juntas de dilatação, reservatórios inferior e superior, etc. O projeto de hipermeabilização deve sempre ser feito para garantir que todas as áreas que necessitam de um sistema sejam atendidas. Nesse projeto será apresentado os sistemas, os materiais específicos para cada estrutura, os custos, as garantias, vida útil, entre outros. É de grande importância realizar o projeto para executar corretamente os sistemas. Caso não haja executada com qualidade técnica, pode acarretar despesas em torno de 20% do valor da edificação, ou até mesmo ser irreparável. Caso executada na fase inicial, o custo chega a 3% do valor da edificação. Importância da hipermeabilização. Permite a habitabilidade e funcionalidade da construção civil. Protege a edificação de inúmeros problemas patológicos que podem resultar da infiltração de água integrada ao oxigênio e a outros componentes agressivos da atmosfera. Principais sistemas de hipermeabilização: membranas flexíveis moldadas in loco. In loco significa que ela é moldada na hora da obra. Dentre essas são emulsão asfálticas, soluções asfálticas, emulsões acrílicas, asfaltos oxidados, asfaltos modificados, elastômeros em solução, mantas flexíveis pré-fabricadas, dentre elas as mantas asfálticas, as mantas elastoméricas e as mantas poliméricas. Membranas rígidas moldadas in loco, dentre elas a cristalização e a argamassa rígida. Áreas comuns e áreas privativas. As proteções ou camadas impermeáveis encontram-se instaladas tanto em trechos de áreas comuns do edifício como em trecho de áreas privativas. Áreas comuns. Protege contra infiltração d'água do lençol freático ou da umidade do solo que atinge a estrutura pela capilaridade. Protege contra intemperismo. Áreas privativas. As áreas de umidade autônoma exposta às águas de chuva, de banho, da cozinha, da área de serviço, etc. Principais anomalias e falhas. As anomalias ocorrem por meio da capilaridade e infiltrações
decorrente de vazamentos ou penetração por frestas ou fissuras, descolamentos da manta na região de rodapé, incorrendo em formações de fissuras no revestimento das paredes e ou fachadas, descolamento da manta em regiões de ralos, soleiras, peitoris, etc. Falhas nas emendas entre panos de mantas. Falhas no tratamento de juntas de dilatação. Perfurações na manta por razões diversas. Especificações inadequadas de materiais. Ressecamento e ou craqueamento do sistema impermeabilizante por falta de proteção mecânica. Falta de camada separadora entre a membrana impermeabilizante e a camada de proteção mecânica. Falta de junta de dilatação em proteção mecânica, gerando fissuras de retração. Falta de reforço de telas em mudança de base, ocasionando fissuras de dilatação térmica dos diferentes materiais. Falta de tratamento adequado da base. Falta de caimentos para os ralos. Falta de impermeabilização no teto dos reservatórios. Principais anomalias causadas em outros sistemas construtivos decorrentes do comprometimento da impermeabilização. Corrosão de armadura e degradação do concreto. Corrosão de superfícies metálicas. Apodrecimento de madeiras. Eflorescência e formações de fissuras em revestimento de maneira geral. Proliferação de bolor, manchas e umidades em revestimentos ou mobiliários. Descolamentos dos revestimentos em geral. Formação de bolhas na pintura, além de outras manchas. Curtos circuitos em instalações elétricas. Carbonatação junto a pisos. Recomendações e orientações técnicas. A recomendação é que sempre que aparecer uma umidade, eflorescência ou infiltração na construção, deve-se contatar um profissional habilitado e especializado na área de impermeabilização. Precauções devem ser tomadas para não danificar ou comprometer o sistema, quais sejam: não utilizar máquinas de alta pressão para limpeza de reservatórios, não utilizar produtos químicos não recomendados para lavagem de revestimentos em geral, não executar perfurações em lajes ou locais impermeabilizados para fixação de antenas, hastes para para-raios ou qualquer reforma antes de consultar um técnico da área. É importante escolher corretamente as vegetações do jardim, tendo em vista que plantas com raízes axiais e profundas perfuram a impermeabilização.
penetram no tubo de dreno e causam dilatações em suas paredes, por expansão das raízes, ocasionando trincas. Recomenda-se que a manutenção seja executada segundo as recomendações dos manuais e instruções dos fabricantes, fornecedores e construtores, por profissional habilitado e especializado, para que sejam preservadas as condições de eficiência previstas. Nem sempre as infiltrações são originárias de um problema no sistema de impermeabilização. Por isso, recomenda-se a elaboração de testes hidrostáticos por profissional habilitado e especializado na área para verificação da causa que vem ocasionando essa patologia. Inspeções. Aqui nós temos um quadro que mostra as inspeções dos sistemas construtivos em questão do tempo com o qual foram inspecionados. Como você pode ver, o tempo varia de 6 a 5 anos, até mais de 5 anos, e os itens e os sistemas construtivos são alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, antena coletiva, automoção de portões, cabeamento estruturado, esquadrias de alumínio, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, estrutura de concreto, estrutura metálica, ferragem das esquadrias, forro de gesso, iluminação automática, iluminação de emergência, impermeabilização, instalações de combate a incêndio, instalações elétricas, entre outros sistemas. Garantias e perdas de garantia. O termo de garantia é, portanto, o prazo estipulado para um funcionamento adequado de uma edificação, componente, instalação, equipamento, serviço ou obra, definido pelo seu produtor, fabricante e ou fornecedor e contado a partir da entrega do imóvel ao consumidor. Perdas de garantia ocorrem se durante o prazo de vigência da garantia não for observada o que dispõe este Manual Garantias, o Manual do Proprietário e a NBR 5674. Manutenção da edificação no que diz respeito à manutenção preventiva correta para imóveis habitados ou não e condomínios. Se durante o prazo de vigência da garantia não forem tomados os cuidados de uso e realizadas as manutenções rotineiras por profissional ou empresa habilitadas, descrita neste manual garantias.
Se, nos termos do artigo 1058, ocorrer qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia concedida. Se for executada reforma no imóvel ou descaracterização dos sistemas construtivos com fornecimento de materiais e serviços pelo próprio usuário. Se houver danos por mau uso ou não se respeitar os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas. Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado pela construtora e ou incorporadora às dependências de sua unidade para proceder à vistoria técnica. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou condômino, se não forem observados os prazos legais para a comunicação do vício ao construtor. Esse é o primeiro checklist. Edifício Esmeralda Esperanto, local Avenida Maria Lacerda, número 54, Crisântemo, Natal RN. Idade 8 anos, sistema anomalia e permeabilização de fundação. Local: paredes do lado esquerdo do térreo, desempenho insatisfatório, infiltrações, risco à saúde do usuário, estética prejudicada. Exposição ambiental, chuva, grau de emergência, de urgência, moderado. Tipo, membrana rígida moldada em loco. Proliferação de bolor e umidade no revestimento por capilaridade. Perfuração na manta por raiz de árvore. Data da vistoria: 24/12/2021. Inspetor Peu Dias. Aqui a segunda checklist. Edifício plenário, local Rua Praia de Camboinhas, 9168, Ponta Negra, Natal RN. Idade 6 anos, sistema anomalia e permeabilização de banheiro. Local: banheiros do quinto e sexto andar. Desempenho: insatisfatório. Desprendimento de revestimento. Comprometimento do andar inferior. Infiltrações. Exposição ambiental. Incidência de água frequentemente. Grau de urgência: crítico. Tipo: manta flexível pré-fabricada. Corrosão da armadura. Descolamento do revestimento. Proliferação de bolor e umidade. Perfuração na manta e deslocamento da manta na região do ralo. Data da vistoria: 31/12/2021. Inspetor Dominique Sais. Bom, essa foi a apresentação do nosso grupo. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham um ótimo dia.